Ei, gente, tudo bem com vocês? Espero que seja todo mundo bem aí. Finalmente estou vindo aqui com o nosso edital aberto, né? O edital saiu na semana passada. E aí eu sei que a ansiedade está tomando conta de muita gente. O que fazer, como estudar, como planejar os meus estudos, apesar da gente ter aí um tempinho razoável para estudos, né? Porque da data da publicação até o dia da prova vão ser 5 meses, então a galera deu sorte nisso, né? É um tempo razoável, principalmente para quem já vinha estudando, então acredito que dá para fazer uma nota bem bacana. Mas a gente não pode simplesmente pegar o edital, não saber fazer com aquele tanto de informação, aquele tanto de matéria, por onde eu começo, Senhor me socorre. Então, temos 5 meses? Temos, mas esses 5 meses a gente tem que ter uma técnica certa para poder estar conseguindo ver todo o edital. Talvez não todo, mas o suficiente para passar na primeira etapa e sua redação ser corrigida, não é isso? É isso que queremos. Então vamos lá. Uma das coisas que eu vi que eu achei um absurdo foram muitos Instagrams, muitos sites próprios de concurso, muitos professores até inclusive falando, jogando um cronograma lá e falando, olha, se fosse eu estudaria desse jeito. E aí montando lá por dias da semana como ele estudaria. Por que o erro? Vou falar para vocês. Cronograma de estudo ou ciclo de estudo é algo muito pessoal. Não tem como eu fazer um ciclo de estudo e generalizar para todo mundo, porque cada aluno está num tempo de estudos, entende? Tem aluno que já começou a estudar, tem aluno que vai começar agora, tem aluno que tem dificuldade em determinada matéria e outros em outras. Uns têm facilidade em português, outros vão ter facilidade em direito. Então, assim, eu não posso generalizar um ciclo de estudo quando eu vou montar para o aluno. Então, na mentoria, a gente monta esse cronograma com o aluno individual. Nunca são iguais os cronogramas. Eu preciso entender a minha dificuldade para montar um cronograma bacana, tá bom? Primeira coisa, então, é essa. O primeiro passo que eu quero dizer para vocês pegou o edital. Gente, uma coisa que eu sempre falo. O edital é a bíblia do concurseiro. Tenha seu edital impresso, assim, ó. Esse é o da Polícia Penal, eu nem vou fazer o concurso, né? Porque eu já sou concursada. Mas eu tenho, porque como é algo que eu estou trabalhando com ele, são muitas informações, olha o tamanho disso. É lógico que uma hora eu vou bugar com alguma data ou com alguma informação, então eu preciso estar sempre revisando. E principalmente concurseiro, tem que estar com isso aqui na ponta da língua, tá bom? Então tá bom. Pegou o edital, lá estão minhas matérias, todas as matérias que eu vou estudar. Faço uma coluna. Uma coluna, sabe quando a gente brincava na escola de joguinhos, uma planilha, né? Se quiser fazer no computador, que tiver dificuldade, faça no papel. Como que era o nome, gente, da brincadeira? Que colocava nome, fruta, animal. Esqueci o nome. Eu vou colocar pra vocês aí. Faça uma planilha como aquela. E aí coloque todas as matérias. Coloque lá português, informática, noções de direito. Aí noções de direito pode especificar, tá bom? Direito penal, direito constitucional, legislação específica, raciocínio lógico. Eu já falei informática, né? Colocou essas matérias, do lado delas, faça uma outra planilhazinha e coloque o peso de cada uma. Lembrando que português, legislação específica e direitos humanos são peso 2. Então, a gente precisa sim dar uma atenção para essas matérias. Colocou lá, viu o peso de cada uma, sei quais são as matérias importantes. Eu fechando português, fechando direitos humanos e legislação específica, eu tenho 80% da minha prova. Lógico que eu não posso zerar outras matérias, eu preciso ter 40% em cada. Mas fazendo o para casa ali, com essas matérias de peso 2, e fazendo o básico lá, e fazendo os 40%, já é uma excelente nota, tá bom? Então vamos lá. Colocou as matérias que são peso 2 que a gente precisa dar uma prioridade para elas. Daquelas matérias ali, observe qual matéria você tem mais dificuldade. Fran, a pior matéria aqui que eu não sei nada é direito. Eu nunca tive contato com direito. Então a gente sabe que a gente precisa dar uma atenção maior para direito. Então coloque ali por ordem. Eu tenho muita dificuldade em essa, então essa vai primeiro. Faça uma outra planilhazinha se for possível. Coloque lá, planilha do que vai cair, planilha de peso, não é planilha, gente, colunas, né? E depois faça a coluna com a sua dificuldade, a dificuldade do aluno. Isso é uma coisa que eu sempre pergunto para os alunos. Olha para essas matérias e me diga qual matéria você tem mais dificuldade. E aí
com base nisso que nós vamos estar montando o nosso cronograma. Tá, então tenho dificuldade em direito ou tenho muita dificuldade em português. Então você vai enumerando quais as matérias você tem mais dificuldades, que você tem menos dificuldade. Fez isso? Ótimo, já é 50% do nosso cronograma. Aí você vai pegar uma outra planilha ou um outro papel, da forma que você achar melhor, vai fazer. Desculpa, gente. Vai colocar a primeira coluna, e agora você já está ciente, as matérias que você tem dificuldade e as de peso maior, certo? Agora vai ser nosso cronograma, vamos começar a montar nosso cronograma. Coloque lá primeiro todas as matérias novamente. Colocou todas as matérias. Coloque lá uma próxima coluna. Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, ciclo 5, 6 e 7. Mas por que eu não coloco o dia de semana? Por que, Fran? Eu acho tão mais fácil colocar dia de semana, que eu não fico perdido. Vamos colocar lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sabe? Por quê? Você colocou lá segunda, terça, você começou a estudar na segunda. Quando chegou na terça-feira, você teve um imprevisto. Aconteceu algo, você teve que ir no médico, seu cachorro passou mal, enfim. O que você vai fazer com a matéria de terça-feira? Na quarta, quando você for estudar? Ou essa matéria vai acumular, você não vai vê-la, vai acumular, ou você vai ter que estudar a mais. Pode ser que você não dê conta, e aí você vai pular de quarto se você for estudar de terça. Então vira uma bola de neve. Por que eu falo que a gente tem que continuar o ciclo? Por isso que eu estudo com ciclo. Porque você é como na academia, sabe? Você foi hoje, você fez a ficha A, pra quem já treina sabe. E aí amanhã você faz a B. Se você faltou, no outro dia você faz a B. E depois você faz a C. É a mesma coisa, é a mesma teoria. Eu começo no ciclo 1, tal dia eu vou estudar tal e tal matéria. No ciclo 2, se eu não conseguir fazer, pronto, no outro dia eu continuo no ciclo 2, tá bom? E por isso que fica muito mais fácil. Você não buga, sua mente não buga em questão dos dias, porque senão só daqui 7 dias talvez que você estaria revendo aquela matéria. É muito tempo pra gente ficar sem contato com uma matéria. Então tá, colocou lá as colunas bonitinhas, né, de 1 a 7. Eu espero que com o edital aberto todo mundo estude os 7 dias, né? Pelo menos faça a revisão nos finais de semana, simulados, questões. Acho que essa tem que ser a ideia. Montou os ciclos. Tente estudar pelo menos 2 matérias por dia. Eu também não indico o candidato a estar fazendo uma matéria toda até o final, sabe? Tá vendo ela até o final. Gente, pensa, daqui 5 meses, você vai ver uma matéria agora, daqui 5 meses a chance de você lembrar dela vai ser muito pouco mesmo. Então o ideal é que você tenha contato com ela todos os dias, ou se for uma matéria, por exemplo, muito importante, português, não tenha menos de 2 vezes na semana, sabe? Ficar sem contato com essa matéria. Não funciona. É uma matéria que a gente precisa estar vendo sempre. Então, eu já sei quais são as minhas prioridades. Preciso estudar pelo menos 2 matérias por dia. E aí, quantas horas por dia que você vai estudar? Por isso que o ciclo depende, porque cada um também tem uma realidade. Uns trabalham, fazem faculdade e ainda tem que estudar para concurso, outros têm filho, trabalham, e enfim, é muito particular a vida de cada um. Então, assim, uns vão ter 4 horas para estudo, outros vão ter 2 horas. O que eu não indico é que você deixe de estudar no mínimo 2 horas por dia. Tenta pelo menos 2 horas, tá? Que seja na hora do seu almoço, 1 hora antes de dormir, ou tenta acordar mais cedo, mas é o mínimo, tá? Quantas horas direto que eu recomendo estar estudando, sem pausa? Não passe de 90 minutos, porque o seu cérebro já vai estar cansado e aí você começa a produzir muito pouco e já não vai absorvendo mais, tá bom? Então, de 50 a 90 minutos ali, eu acho um tempo bacana. Acabou, fez 90 minutos, faz uma pausa de 15, 20 minutos, levanta, respira e aí sim volta para os estudos. Esta pausa é uma coisa muito importante também. Tem gente que fica ali estudando 3 horas e aí, quando vai fazer uma pausa, vai pro celular. Não faça isso, porque o seu cérebro precisa entender que você está desligando de verdade. Então, levanta, vai lavar uma vasilha, beber uma água, vai brincar com seu cachorro. É pra você descansar mesmo, sair do ambiente de estar lendo qualquer coisa. Ok? Então, tá. Opa. Tente estudar. Já falei o tempo, né? De 50 a 90 minutos, não menos que 2 horas por dia, com edital aberto. E aí selecione pelo menos 2 matérias. Se você vai estudar 4 horas, então seleciona 2 horas para uma matéria e 2 horas para outra.
E aí, você colocando as matérias de dificuldade, você vai conseguir montar o seu cronograma. Por exemplo, eu tenho 2 horas, vou conseguir estudar 2 matérias. Então, minha maior dificuldade é português e direitos humanos. Tente sempre também colocar as matérias que não tenham muito a ver, sabe? Por exemplo, assim, não passe de constitucional para legislação específica, sabe? Tenta mudar, tipo assim, eu vou de constitucional para informática, ou eu vou de direito penal para português. Tente dar uma a palavra fugiu, uma oxigenada, assim, sabe? Eu tô mudando, então o seu cérebro também entende que você tá trocando as matérias e também facilita muito no aprendizado. Então tá, comece com as matérias que você tem mais dificuldade. Tem mais dificuldade em português e direito. Então, no primeiro ciclo, coloque português e direito. No segundo dia, posso colocar duas que estejam mais tranquila, entendeu? E aí você vai intercalando até montar a sua grade. As matérias que você tem mais dificuldade e as matérias de peso 2, eu recomendo que você coloque pelo menos 2 vezes na semana, tá bom? Eu não sei se deu pra entender muito bem, porque eu precisaria de uma tabela aqui pra estar mostrando vocês. E eu estou sem computador justamente hoje, meu computador tá na manutenção. Mas acho que é muito simples. Eu vou tentar mostrar vocês como se fosse o edital aqui, ó. Você vai colocar as matérias, vai fazer o ciclo 1, 2, 3, as colunas. E aí, com base nas matérias que você já sabe, que são peso 2, e as matérias que você tem mais dificuldade, você vai colocar pelo menos 2 vezes na semana. Por exemplo, eu coloquei português na segunda, vou ver se eu consigo colocar ela na quarta e na sexta, ou no sábado. No sábado eu posso, por exemplo, tirar o dia para fazer revisão e questões. Mas tente ver ela com mais frequência. A gente estudando exemplo de português, é como se fosse a de maior dificuldade. Lembrando que, além, se ela for de dificuldade, sua maior dificuldade, ela também é peso 2. Então, o ideal é que ela também seja vista mais vezes. Raciocínio lógico, informática, é peso 1, a não ser que você tenha muita dificuldade nela, tá bom? Eu acho que é isso. Espero ter esclarecido pra vocês. Eu não consigo mostrar pra vocês, porque realmente logo hoje estou sem computador. Mas assim, é bem tranquilo de montar. Uma outra coisa muito importante, só pra finalizar aqui, é a importância de resolver questões. Gente, não fique só em PDF, só em lei seca, só em videoaula. Por favor, separe um tempinho para cada final da aula você resolver questões sobre aquele assunto que você estudou. Isso ajuda a fixar muito o conteúdo, vocês vão ver o tanto que vocês vão progredir nos estudos. Tem gente que fala comigo assim, Fran, eu cheguei no 70% da prova e não consigo aumentar, como é que eu faço? Eu já falo, vai para resolução de questões. Resoluções de questões te joga lá em cima, afinal a nossa prova são questões. Né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá no Instagram, eu tô sempre lá tirando dúvidas sobre o concurso, sobre como estudar. Ontem mesmo eu tava lá respondendo um monte de caixinha. E também lá no Padrão Mentoria, eu vou deixar os 2 Instagram aqui pra vocês. E quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre a nossa mentoria, é só chamar a gente lá que a gente explica tudo certinho, tá bom? Se inscrevam no canal e curtam. E é isso. Beijo pra vocês.